Provérbios 28, versículo 1. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. O versículo 1 é um convite para fazermos sempre as coisas certas. Faça sempre as coisas certas. Uma das coisas que são desafiadoras, por exemplo, é você pagar o seu imposto de renda. É muito complicado viver num país onde você busca educação e a educação pública é de baixa qualidade, onde você busca um posto de saúde e muitas vezes o atendimento é incompleto e faltam medicamentos. Quando você acompanha uma notícia dizendo do desvio de verbas públicas, você logo pensa: para que eu vou pagar um imposto? Eu pago imposto e esse dinheiro é desviado para a corrupção e faltam os atendimentos públicos. Mas, se você deixa de fazer o pagamento do imposto, o governo cria estratégias e mecanismos que identificam que você sonegou e aplicam, por meio das leis, várias penalidades que fazem com que uma pessoa que faz as coisas certas fiquem como se fossem criminosos, devedores, pessoas que estão fazendo coisas erradas, pessoas que devem ter o seu nome colocado na malha fina e em vários processos. Então, por amor à sua própria vida, seja bom com você mesmo. Seja uma pessoa que paga os impostos. Você está lendo o texto de Provérbios 28 e, se você segue a Jesus, Jesus em certo momento foi desafiado. Os publicanos que cobravam os impostos na época de Jesus sempre cobravam a mais. Então as pessoas tinham raiva dos publicanos. Os publicanos eram os atuais fiscais das receitas, da Receita Municipal, da Receita Estadual, da Receita Federal. Existem os impostos municipais, os impostos estaduais, os impostos da União, os impostos federais. E eles cobravam os impostos e cobravam a mais para que pudessem enriquecer. E o povo tinha ódio dos publicanos. Então chegaram até Jesus e disseram: nós devemos pagar os impostos? E Jesus disse para Pedro: Pedro, pesca um peixe e o primeiro que você pegar, abre-lhe a boca e haverá um estáter, que era a moeda da época, e paga por mim e por ti. Então Jesus tirou aquele estáter, pagou o tributo, e logo em seguida Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, tenha confiança em Deus, que Ele é aquele que tem sabedoria para dar a você, para que você amplie o seu negócio e melhore os seus investimentos. Busque sabedoria para que você tenha condições de honrar os seus compromissos, fazer o bem com relação a essa questão do imposto e que você nunca sofra qualquer tipo de perseguição por causa dessa situação. Eu sei que essa é uma palavra que deixa muitas pessoas indignadas, com raiva, porque ver como as coisas são gera uma sensação de injustiça, de que se trabalha muito e que está havendo muita corrupção. Porém, o versículo 1 fala: os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Mas o homem honesto é valente como um leão. Quando você cumpre o seu dever, você fala: eu paguei tudo. Não me incomode com isso. Você fica sem nenhuma dor de cabeça. Essa é a recomendação de Provérbios, capítulo 28, no versículo 1. Que você faça tudo sempre de forma correta. No seu casamento, não dê espaço nenhum para aquela colega de trabalho trocar telefone para poder enviar algumas mensagens mais picantes ou até piadas que tragam alguma sugestão
de sensualidade. Não permita que o seu colega de trabalho tenha acesso ao seu telefone para enviar esses tipos de mensagem. Seja honesto com o seu cônjuge. Não fique escondendo senhas de telefone celular ou tenha redes sociais que são abertas. É melhor até que se corte as redes sociais. Alguns casais que estavam brigando por causa de redes sociais foram orientados a deixar as redes sociais, e quando eles deixaram as redes sociais, tudo mudou. O casamento ficou melhor, porque eles passaram a viver a vida real, a vida deles, a dois, e não se preocuparem em ficar tirando fotos e compartilhando muitas vezes os momentos de felicidade que têm com outras pessoas para despertar inveja, energias negativas e coisas assim. Então, haja sempre com honestidade, porque isso vai trazer uma calma e uma paz muito grande. Vai gerar muitas vezes um trabalho dobrado para conseguir arrecadar mais, para conseguir honrar o compromisso do imposto, mas isso vai trazer muita tranquilidade. Ore ao Senhor. O Salmo 23, no versículo 1, fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele dará condição, vendo que você tem uma disposição no coração de fazer a coisa certa, de que nada lhe falte. Versículo 2: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme, mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Veja que o versículo 2 nos traz uma orientação política. Quando nós estamos no nosso dever cívico de votar, é nosso dever verificar quais são as melhores propostas e verificar se aquele político, aquele candidato, tem algum envolvimento no passado com alguma situação de corrupção. Escolher líderes que são inteligentes, que têm compromisso com Deus, é algo que pode auxiliar a nação a ser uma nação mais justa. Agora, quando as pessoas caem em promessa de que eu vou ganhar picanha, de que eu vou ganhar uma bolsa, de que eu vou ganhar alguma coisa, quando a gente se entrega para essas promessas que são sem fundamento, o povo acaba perecendo. Procure candidatos que falam sobre abertura econômica, sobre investimentos em pequenos empreendedores, em empréstimos para que as pessoas possam abrir os seus negócios, para que elas possam ganhar, para que elas possam fazer o próprio dinheiro. Se você tem uma mentalidade de esperar que o governo faça alguma coisa por você, comece a mudar esse pensamento. Deus deu 2 braços, 2 pernas para você, Ele deu inteligência para você. Ele quer que o seu povo busque instrução e conhecimento e descubra as suas habilidades e coloque as suas habilidades em ação para produzir algo em benefício do outro, para resolver uma dificuldade do outro. Por que as pessoas são diferentes? Umas são muito boas em umas coisas e outras em outras, justamente para que todos dependamos uns dos outros e todos tenhamos algum tipo de problema em alguma área, que é aquela em que nós não somos muito bons, em que nós vamos precisar do outro, que é muito melhor do que nós naquilo e que vai nos atender e nos ajudar. Deus criou esse modelo, então você que está esperando ganhar alguma coisa de alguém, você tem um talento que Deus deu para você. E você tem que usar esse talento e ganhar o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro. Existe uma diferença entre ganhar e fazer. Deus nos chamou para fazer. Ele nos deu o dom de fazer. Então, quando alguém fala, o governo vai preparar o dinheiro para dar a vocês e vocês vão ganhar isso e aquilo. Suspeite de candidatos que prometem que você vai ganhar, que vão dar. Pense naqueles que dizem, nós vamos promover o emprego, vamos promover que as pessoas possam estudar, que as pessoas possam empreender.
que as pessoas possam investir, que as pessoas possam ganhar, fazer pelo seu próprio esforço e alcançarem a realização pelos seus esforços naquilo que vão fazer. Porque quando você tem uma mentalidade de venha a nós, eu quero ganhar, para você ganhar, alguém tem que trabalhar. Então alguém vai ter que estar ali, se esforçando e fazendo o dinheiro para ter a sobra, para que possa ser distribuído para quem só tem a mentalidade de querer ganhar. Então, lendo mais uma vez o versículo 2: quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, pessoas que investem no povo, que são sensatos, no sentido de incentivarem todos a usarem as suas habilidades, os seus talentos para que façam o seu dinheiro pelo seu esforço e pelo seu trabalho, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, quando a nação toda pensa, eu quero ganhar, pecar significa errar o alvo. Quando a nação coloca como alvo, eu quero ganhar benefícios, sem colocar nenhuma atividade em prática, ela muda de governo a toda hora. O texto está dizendo: nunca vai haver satisfação. Sempre vai haver falta. Quem quer ganhar, vota em candidatos que prometem que vão dar, que não conseguem cumprir todas as promessas, porque vai ter um grupo que vai estar trabalhando muito para que possa haver muita coleta. E aí o povo fica o tempo todo insatisfeito e vamos mudar, e mudar, e mudar. Mas a verdade é que enquanto a nação não muda a sua mentalidade, ela pode mudar quantas vezes for de governo, mas nunca haverá mudança. É preciso mudar a mentalidade. Versículo 3: um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Se uma pessoa era pobre, pobre significa improdutivo. É aquele que não produz nada. O pobre não está preso à questão de dinheiro. A falta do dinheiro do pobre é uma consequência da pobreza espiritual e da pobreza de conhecimento. A pessoa que tem relacionamento com Deus e lê a palavra, nós estamos aqui lendo Provérbios, você vê durante todo o texto de Provérbios sobre vencer a preguiça, ser diligente, ser fiel no casamento, para que você use todos os seus recursos financeiros dentro de um lugar que é firme, de um lugar que é seguro, e não gastar o dinheiro com prostituição, com aquilo que não é necessário. Fala sobre tomar cuidado com pessoas que se aproximam para pedir dinheiro emprestado, para pedir que você seja fiador de alguém. São pessoas que você deve manter distância porque o seu esforço deve ser para você. Então, o texto de Provérbios ensina como cuidar da sua vida espiritual e da sua própria vida e como ser uma pessoa produtiva, que é aquele que é diligente, ou seja, tem zelo, acorda mais cedo, procura se aperfeiçoar naquilo que faz para fazer um serviço melhor, para oferecer um produto melhor, para apresentar soluções eficazes para as pessoas que atende. Todo o texto de Provérbios fala sobre isso. Então a pessoa que tem riqueza espiritual e riqueza na sabedoria, ela vai prosperar. Agora, um pobre é aquele que não pensa nisso, é aquele que pensa só em si próprio. É aquele que é egoísta, que pensa apenas em levar vantagem. Então, quando um pobre ele explora outros pobres, quando uma pessoa que é pobre explora outros pobres, quando uma pessoa cria um produto, cria um serviço de baixa qualidade e coloca à disposição de outras pessoas que, por terem uma mentalidade que é pobre e vão lá e compram aquele produto e ficam sempre insatisfeitas, é como uma chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. É como uma chuva que destrói todo o esforço que o cliente fez para ganhar o seu dinheiro. A pessoa suou para ganhar o dinheiro e ela vai e compra aquele produto
ela compra aquele serviço e aquele serviço e aquele produto é um serviço e um produto que não presta. Acabou com a colheita da pessoa. A pessoa colheu o seu salário e gastou o dinheiro em uma coisa que não resolveu o problema. Então, pare de ficar dizendo que uma coisa é muito cara e comece a verificar se aquilo que você precisa realmente atende você. É melhor você guardar um pouco mais de dinheiro e comprar aquele objeto que é mais caro, que tem mais valor financeiro, porque se ele é mais caro, ele tem mais valor financeiro, é porque ele é mais seguro, é porque ele é melhor. Não fique buscando atalhos. Veja a qualidade do produto ou do serviço, tenha uma mentalidade mais aberta em relação a essa questão de comprar aquilo que você precisa. É uma questão de você valorizar o seu dinheiro. Tem pessoas que compram muitas peças de roupa e elas compram roupas que lavam uma, duas vezes e a roupa já não presta mais. Procure comprar menos roupas, com cores neutras, mas com tecido melhor que você pode lavar bastantes vezes, que vai ter durabilidade. Assim você aplica o seu dinheiro em algo melhor. Então, quando um pobre, um outro sentido para o versículo 3 é quando uma pessoa que era pobre, agora falando na questão financeira, ela sabe o quanto é difícil, quantos são os desafios e as dificuldades para as pessoas que têm menos recursos. Quando ela começa a explorar outras pessoas na sua mesma condição, ela é como uma chuva que destrói tudo. Você espera que uma pessoa que passou por essa situação tenha empatia, saiba o quanto é difícil para as outras pessoas. Mas quando uma pessoa que veio dessa origem pobre passa por cima dos outros, ela mostra que ela é como uma tempestade, ela é uma pessoa que traz algo terrível para as outras pessoas. Versículo 4: Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus, mas quem lhe obedece está contra eles. Então a lei de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Lendo a Bíblia, você conhece o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Se você lê, por isso, antes de respeitar a lei de Deus, você tem que conhecer a lei de Deus. E para conhecer a lei de Deus, você precisa empregar um esforço, uma dedicação, que é estudar a lei de Deus, estudar a Bíblia para que você possa conhecê-la e respeitá-la. Por isso, Deus sempre dá orientação ao seu povo. Leiam a minha palavra e meditem nela, porque é isso que vai trazer sabedoria. E é isso que nós estamos fazendo aqui, meditando na palavra, pensando nela, para podermos acertar. Porque a palavra não erra e ela traz o caminho certo. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Você está do lado dos maus se você empresta dinheiro para as pessoas. Porque quando você empresta, você sabe que em 99% dos casos a pessoa não paga você. A pessoa que pede dinheiro emprestado é a pessoa que já revela que tem falta de conhecimento na administração do seu próprio dinheiro. Então, por que você empresta o seu dinheiro para alguém que já mostrou, quando veio pedir para você, que não tem condição de administrar bem o seu dinheiro? Muitas vezes a pessoa fez o financiamento de um carro, de um imóvel que não podia fazer e depois ela quer colocar a responsabilidade pela falta de conhecimento dela em você. É mal quando você tira o seu recurso e dá para aquele que fez uma gestão ruim do seu próprio dinheiro. E quando você lê a parábola dos talentos em Mateus 25, você vê que Jesus conta que um senhor chamou 3 empregados, deu 5 moedas para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro e disse: negociem até que eu volte. Quando ele voltou,
o que tinha 5 trouxe 10, o que tinha 2 trouxe 4, e o que tinha 1 disse: Eu enterrei porque fiquei com medo, porque sei que o Senhor colhe até onde não semeou. E aí ele fala: servo mau e infiel, tirem dele essa moeda e deem para aquele que tem 10. Veja que essa história, Deus mostra para nós que ele é investidor. Ele não deu nem para o que tinha 2 e que multiplicou mais 2. Ele deu para o que tinha 5 e multiplicou para 10. Essa parábola de Jesus mostra para nós que Deus, ele é investidor. Ele vai aplicar os recursos melhores e maiores na mão daqueles que produzem mais e que obedecem mais. E quando nós lemos essa história, nós conhecemos qual é a lei de Deus. A lei de Deus é: nós temos a responsabilidade de sermos os melhores naquilo que fazemos e de sermos mais eficientes em tudo que fazemos. Se você tem trabalhado e tem reclamado do seu patrão, se você está na CLT, ou se você tem trabalhado, mas você está só preocupado em vender o seu produto ou seu serviço sem preocupação em oferecer o melhor para o seu cliente, então você está do lado dos maus. Porque Deus nos criou para amar a Ele em primeiro lugar, e amar a Ele significa entregar o melhor para Ele e amar o próximo, como a nós mesmos. Ninguém quer receber produto ou serviço de baixa qualidade e ninguém quer ser enganado. Então, não faça isso com o próximo. Essa é a lei de Deus e nós tiramos essas leis lendo a palavra. Então, quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. E se você age dessa forma, você está sendo mau. Se você não respeita o seu casamento, você está sendo mau. Se você não respeita a boa alimentação, parece que é uma coisa que não tem nada a ver. Vou beber o máximo de refrigerantes, vou comer o máximo de salgadinhos, vou comer todo tipo de bolo, vou comer em excesso. E você pensa: isso não é pecado, eu estou apenas desfrutando. Mas quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus. Você está sendo mau. Você não está cuidando do seu corpo. Mas quem lhe obedece está contra eles. Quem obedece a Deus está contra os maus. Versículo 5. Os maus não sabem o que é justiça. Justiça, na Bíblia, significa a vontade de Deus. Então, justo é o que é a vontade de Deus. Então, os maus não sabem o que é a vontade de Deus. Os maus não sabem o que é a vontade de Deus, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. Então, quem procura conhecer é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos meditando e nós estamos procurando conhecer a verdade, a vontade do Senhor. Versículo 6. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Esse versículo não significa que nós devemos ser pobres. Tem pessoas que usam esse versículo, todos os versículos que falam: é melhor ser pobre do que viver numa casa com muita mesa farta, mas as pessoas em contenda. É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. E eles pegam todos esses versículos e dizem: olha ali, está na Bíblia, que todo rico não presta, que só o pobre financeiramente é que presta. Mas não é sobre isso. O versículo 6, o destaque é para a honestidade. Se for para ser rico sendo desonesto, é melhor você não pular de nível. É melhor você não pegar aquele dinheiro sujo. É melhor você não pegar aquela proposta de corrupção, de suborno. Para quem trabalha em cargos públicos, é melhor não aceitar aquela propina, aquele suborno, do que conseguir aquele grande volume de dinheiro, mas sendo desonesto. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O destaque do versículo 6 é para a honestidade. Voltando para a questão que nós falamos do imposto de renda,
É melhor você ficar mais pobre porque você colocou o dinheiro lá no imposto de renda, você pagou o imposto, quando você está tirando o dinheiro do seu caixa e entregando para o governo, pagando imposto, você está ficando mais pobre. Mas é melhor você ficar mais pobre, nesse caso, e ser honesto, do que você ficar mais rico na sua poupança, no seu investimento, na sua aplicação financeira. A poupança é um investimento muito ruim. Se você aplica em poupança, busque informações e conhecimentos a respeito de educação financeira para aplicar em lugares melhores. Mas aqui é só um exemplo. Se você aplica, deixa, né, aumenta o seu dinheiro, aumenta os seus investimentos com o dinheiro que deveria ser pago no imposto, aí você está sendo desonesto. Então, nesse sentido, é melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Versículo 7. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. O versículo 7 fala sobre a importância das nossas amizades. É muito importante que você tenha convivência apenas com pessoas que praticam o bem. Escolha pessoas sábias, pessoas que realmente vão trazer o bem para a sua vida. Aqui no canal, ontem à noite, nós gravamos um vídeo chamado Como Escolher Amigos. E nesse vídeo nós falamos do capítulo 13 de Provérbios, versículo 20, que fala: anda com o sábio e serás sábio, mas o companheiro dos tolos destrói a sua vida. E ali nós dissemos que você precisa fazer uma escolha das pessoas com quem você vai viver. Você precisa escolher quem vai fazer parte da sua convivência. A pessoa que vai conviver com você é aquela que vai sentar à mesa, que vai fazer as refeições com você, que vai ter intimidade com você, que você vai falar a respeito dos seus problemas, da sua vida sentimental, da sua vida emocional, da sua vida espiritual, dos desafios que você está enfrentando, dos seus projetos. Essas pessoas têm que ser aquelas pessoas que você sabe que são sábias. Anda com o sábio e serás sábio. Ande com pessoas que buscam a palavra de Deus, com pessoas que trabalham sempre oferecendo o seu melhor para obter os melhores resultados. Ande com pessoas que lideram, que estão preocupadas em liderança e que se preocupam em exercer uma boa liderança. Essas pessoas, ande com pessoas que respeitam a família, que respeitam o cônjuge e que se preocupam com os seus filhos e se preocupam com o bem do lugar em que moram, do lugar em que trabalham. Fuja das pessoas imorais. Às vezes a pessoa é sorridente, é muito alegre, é muito feliz, sempre tem uma palavra, está animando todo mundo, mas é uma pessoa mentirosa, uma pessoa que, no primeiro momento em que você cobra dela uma coisa, ela não faz. Uma pessoa que, quando você precisa dela para alguma coisa mais resistente, ela foge. Então, ande com os sábios. O moço que obedece à lei de Deus, aqui o versículo 7, é inteligente. Porém, o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Se você andar com a gente imoral, você vai ser arruinado. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 33, fala que as más companhias corrompem as pessoas. Nós falamos ali que Sansão se envolveu com Dalila. Ele era nazireu de Deus, ele era do povo de Israel, ele era consagrado ao Senhor. Os pais dele falaram: procure uma mulher entre os israelitas. Ele disse: não, eu quero casar com aquela mulher que é dos filisteus. Casou com a Dalila e aquilo, que a má companhia, arruinou a vida dele. E ele se tornou uma vergonha para seu pai, para a sua família. Procure pessoas que celebram quando você tem vitórias e que socorrem você quando você está em situação de necessidade. Veja, avalie isso. Versículo 8. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. O versículo 8 está dizendo que quando uma pessoa enriquece
cobrando, emprestando dinheiro e cobrando juros altos, chega um momento em que alguma situação ocorre na vida dessa pessoa que ela tem que deixar todos os seus negócios para uma outra pessoa que, quando essa pessoa assumir aquele negócio, ela vai ser uma pessoa que vai fazer o bem. Claro que esse versículo 8 ele depende da ação de Deus. É Deus que faz com que isso aconteça. Porque a pessoa que semeia cobrança de juros altos acaba trazendo para ela essa energia de negativa e ela acaba recebendo o juízo de Deus. Isso leva tempo para acontecer. Então, se você parar e olhar, eu conheço o vizinho que faz isso e ele está comprando carro novo, está comprando casa nova e parece que nunca acontece nada de ruim para ele. Estava até pensando em fazer isso também. Não faça. Vai chegar um momento em que a justiça de Deus virá. A justiça de Deus ela pode tardar, pode parecer aos seus olhos que ele está fazendo a coisa errada e que ele está se dando bem. Mas, no tempo, Deus faz com que a justiça aconteça. Versículo 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. Se você não obedece à lei de Deus, se você não procura conhecer a lei de Deus, Deus não vai ouvir as suas orações. Muitas pessoas falam, Deus não me ouve, eu falo e ele não me responde. Como que está a sua vida? Você está obedecendo a lei dele? Para você ser respondido, você precisa corresponder a Deus. E você corresponde a Deus quando você obedece a lei dele. Versículo 10. Não tem como você obedecer se você não conhecer. Então, o começo é buscar o conhecimento da lei de Deus. Versículo 10. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Então, não distraia as pessoas que estão fazendo bem. Você vai cair na sua própria armadilha. 11. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. O versículo 11 está falando a respeito daquele que tem riqueza financeira. Quem tem riqueza financeira sempre pensa que é mais inteligente que os outros. Mas aquele que é pobre, ou seja, pode não ter tanto dinheiro, mas tem inteligência, sabe muito bem o que os ricos estão pensando, o que eles estão fazendo, quais são as suas tramóias. Versículo 12. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. É isso que acontece quando o povo cai na corrupção. Mais um versículo aqui que fala a respeito de política. Mais um versículo que fala a respeito de governos, que fala a respeito de poderes. Que quando o governo está nas mãos dos bons, todos festejam. Mas quando o governo cai nas mãos dos que são maus, todo o povo fica escondido de medo. Fica sofrendo em razão das decisões ruins. Pense a respeito de governos e de política quando você for votar. Quando forem anos de eleição, procure votar em candidatos que incentivam o emprego, que trazem propostas que falam sobre investimentos. Fuja daqueles candidatos que falam que vão dar isso ou vão dar aquilo. Todos os anos eles vão prometer e você não vai ganhar. A Bíblia fala que a gente vive aquilo que a gente faz. Se você não trabalhar e não investir no seu conhecimento e correr atrás para fazer o seu dinheiro, você não vai ganhar o dinheiro. É mentira. Não seja tentado a acreditar que vou ganhar, então vou votar nele. Você vai perder o seu voto e não vai receber a promessa que foi feita. Versículo 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Cometer pecados não é vergonha. Vergonha é você colocar debaixo do tapete. Então não tente esconder os pecados. Se você tenta esconder, você não terá sucesso na vida, por um motivo muito simples. Pecado significa errar o alvo. Se eu faço uma coisa errada, eu estou errando o alvo da vida. E se eu continuo escondendo as coisas erradas que eu estou fazendo, eu não vou ter sucesso porque eu estou me arruinando. Então, Deus tem misericórdia de quem confessa. Quando você confessa, Deus ele vai ter amor com você. Misericórdia significa o amor de Deus apesar de sermos pecadores.
Ele vai perceber que você quer mudar e ele vai ajudar você a vencer. Versículo, então você deve confessar a Deus e abandonar. Mude as suas práticas para coisas corretas. Você pode pensar assim, mas é muito difícil. É muito difícil abandonar o sedentarismo. Vamos entrar aqui na questão do corpo físico. É pecado você ficar no sedentarismo. O nosso corpo precisa de atividade física para que ele possa ter força e rapidez, agilidade na eficiência daquilo que fazemos. O nosso corpo precisa de uma alimentação que seja saudável para que possa responder bem. E muitas pessoas estão pecando nisso. Abandone o excesso de comida, o refrigerante, o sedentarismo. Pare de assistir televisão e busque informação e conhecimento. Quando você fizer isso, Deus terá misericórdia de você e trará prosperidade sobre a sua vida, porque você estará fazendo as coisas que vão trazer produtividade, crescimento para a sua vida. Fuja das amizades ruins, aqueles que só convidam você para bebedices, para festas e que não estão comprometidos com a sabedoria. Versículo 14: Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Versículo 15: Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. Veja que é mais um versículo que fala sobre governo. É como um leão furioso ou um urso feroz. Um leão furioso, coincidentemente, o símbolo do imposto de renda é o leão, né? Eles falam assim, é o leão. Porque justamente quanto pior o governo, maior a fome da exploração do povo. Então é como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo que é pobre. Povo pobre é povo pobre de mentalidade, que recebe, vota naquele que fala, você vai ganhar, você vai ganhar. Acredita nessas promessas, não seja uma pessoa de mentalidade pobre. Tenha uma mentalidade de uma pessoa rica. A pessoa rica pensa assim, eu não posso depender do outro, eu tenho que fazer dinheiro. Com a minha habilidade, com o meu serviço, com o meu produto, o que eu posso vender, o que eu tenho para oferecer que vai gerar renda para mim, o que eu sei fazer bem e que eu posso oferecer como serviço. Versículo 16: O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então veja, o governador sem juízo, governador que não age com justiça. O sem juízo aqui não é a pessoa que não tem raciocínio. O governador sem juízo é o governador que não respeita a justiça, não respeita a vontade de Deus, que é a coisa correta, fazer a coisa certa. O governador que é sem juízo, que não respeita a justiça, vai ser um ditador cruel. Ele vai dizer o que ele quer. Vocês viram que existem propostas para realizar controle da rede social, controle do que o jornal pode publicar, controle das coisas que estão acontecendo? Todo governo que propõe esse tipo de ideia está buscando calar a boca dos que trazem informação. São ditadores cruéis. Você já viu notícias sobre a Coreia do Norte? É um país em que existe um ditador. Ele impede que a Bíblia seja pregada lá. Só ele é Deus e todos devem respeito a ele, que é o governador da nação. E você veja que ele faz isso para ser um ditador. Eu dito as regras. Vocês obedecem. E ponto final. Quem não respeita a lei de Deus é um governador sem juízo, será um ditador cruel. Vai querer se colocar no lugar de Deus e impor as suas regras. Mas aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. Então, aquele que, quando nós encontramos governantes que governam com justiça e encontramos um povo que respeita a justiça, conseguimos manter esses governos por muito tempo. Mas se faltar um povo que tenha a mentalidade inteligente, ou se faltar o governador que é justo, então ocorre mudanças de governo o tempo todo. Versículo 17. A mudança do governo ocorre por quê? Insatisfação constante. É isso que significa. A mudança de governo
de maneira constante significa insatisfação constante, que é reflexo das más decisões e reflexo de maus governantes. Versículo 17: o assassino cava muito depressa sua própria sepultura, não tente fazê-lo parar. Então, o assassino significa quem mata projetos das outras pessoas, quem pratica o homicídio, mata pessoas, está cavando a sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Em outras palavras, quando uma pessoa é ruim, é má, não tente convencer a pessoa a mudar de vida. Esse tipo de pessoa que vive praticando mal não vai se convencer e se mudar para fazer o bem. Você vai pregar e falar para ela mudar de vida, mas ela vai continuar praticando seus atos de maldade. E quanto mais ela pratica, mais rápido ela está empilhando o juízo de Deus para que morra mais cedo. Você pode ver que pessoas que se envolvem em crimes acabam morrendo muito jovens, porque eles cavam e ficam buscando tanto fazer coisas erradas que chega o dia deles. Então, o assassino, ele cava muito depressa a sua própria sepultura. Se você está no caminho errado, tome cautela. Se você ouviu essa mensagem, você ainda tem tempo de mudar a sua rota. Versículo 18: quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. O honesto tem segurança por causa do versículo 1 que nós lemos. O honesto, ele sempre está andando com confiança, porque ele sabe que não deve nada. Quem é desonesto logo descobre a desonestidade e logo fracassa. 19. Quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. O que você tem feito no uso da internet? Você tem usado a internet para produzir ou tem usado a internet para ver reels, stories, fotos, imagens da vida das outras pessoas? Se você gasta o seu tempo com coisas sem importância, você sempre será pobre. Agora, quem cultiva a sua terra tem comida com fartura. A sua terra é a sua vida. A sua terra é a sua vida espiritual. Se você cultiva a sua terra espiritual orando, lendo a Bíblia, jejuando e cuidando das suas amizades, dos seus relacionamentos, andando com pessoas que são inteligentes, que são sábias, que prosperam mais que você, que têm alguma coisa para ensinar a você. Se você cuida da sua terra, o seu corpo físico, você bebe mais água, corta o refrigerante, come de maneira equilibrada e saudável, pratica exercício físico, você terá comida com fartura, você terá saúde com fartura, você terá alimento espiritual com fartura para dar a quem estiver precisando de uma palavra, você terá prosperidade, dinheiro com fartura, você terá roupas com fartura, porque você está cultivando a sua terra. Mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Se você gasta seu tempo com falar mal da vida dos outros, é uma coisa sem importância. Ver a vida dos outros, ter inveja ou cobiçar o que é do outro, você ficará sempre pobre. Versículo 20. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Faça as coisas no seu tempo. Vá trabalhando e fazendo sempre a coisa de forma honesta. Você vai crescer com felicidade. Mas se você tiver pressa para enriquecer, se você que pegar um atalho errado, você não vai ficar sem castigo. O primeiro castigo é que você vai ficar sempre você vai perder a tua tranquilidade e o seu sossego. Vai sempre ficar pensando, e se a Receita Federal me pegar? Se de repente eu cair na malha fila? Se de repente me descobrirem? Versículo 21. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso, até por pouco dinheiro. O versículo 21 nos fala que a corrupção existe. E por isso, antes de você entrar com um processo na justiça, você deve verificar se você realmente tem muitas chances de ganhar. Não entre com processos na justiça pensando, eu tenho direito, eu vou ganhar. Procure resolver as suas situações conversando com as pessoas. Um acordo
que seja bem feito é melhor do que um processo. Um acordo em que as pessoas se entendem e resolvem o problema é melhor porque você vai gastar menos dinheiro. Se você é casado e por acaso está passando por um divórcio e não tem mais retorno mesmo, não tem jeito, procure conversar com a pessoa e resolver as visitas dos filhos e tudo entre vocês, do que procurarem a justiça. Existem juízes que tomam decisões absurdas. Juízes que decidem que o pai não pode mais ver os filhos, mesmo quando não existe nenhuma indicação de abuso nem nada. São situações que você vê na justiça que são uma pior do que a outra. Versículo 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Ganancioso é aquele que tem a ânsia de ganhar além do que merece. Veja, ganância, ganhar, ansiedade, ansioso por ganhar além do que merece. Seja justo no preço que você coloca nos seus produtos. Você sabe avaliar a qualidade do seu produto? Avalie a qualidade e coloque um preço que seja justo. Porque se você cobra além daquilo que vale, pela pressa de ficar rico, as pessoas não vão comprar de você. Elas vão dizer, aquele cara, aquela vendeira lá, cobra além do preço. Então, a pobreza virá. Versículo 23. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Tem pessoas que pensam que se ficar elogiando as outras, tem pessoas que ficam elogiando as outras porque elas querem o carinho e a atenção das pessoas. Pare de fazer isso. Você tem valor porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você não precisa fazer elogios falsos para ganhar a atenção de alguém. Se você quer a atenção de alguém, então veja como você pode ser útil para aquela pessoa. Alguma coisa que você sabe fazer e que você de verdade pode ajudar aquela pessoa. Você vai conseguir que aquela pessoa seja seu amigo, seja sua amiga, gerando valor na vida da pessoa. Você não precisa gerar valor com elogios falsos. Versículo 24. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. Versículo 24 fala sobre lealdade, fidelidade dentro da família. 25. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Tem uma outra versão que fala que aquele que gosta de trazer problemas, que gosta de discutir, sempre traz problemas. Mas o egoísta é justamente aquela pessoa que só pensa em si mesma, né? É aquela pessoa que pensa assim, não foi do meu jeito. Então a pessoa já fica emburrada, já cria uma tempestade no copo d'água, já cria uma situação ruim. Então o egoísta, a pessoa que só pensa em si mesma, que não olha em volta dela, sempre vai trazer problemas porque ela nunca fica satisfeita. Se a coisa não for feita do jeito dela, não for no tempo dela, não for como ela quer, no mínimo detalhe, ela já vai ficar emburrada, já vai dizer que não ficou bom, já vai dizer que ficou ruim. O egoísta sempre vai trazer problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia no Senhor terá sucesso em tirar as pessoas egoístas da vida. Terá sucesso porque será uma pessoa que terá empatia com o próximo. Vai se preocupar com os outros. Então vai ser uma pessoa que, ao invés de causar problemas, vai trazer respostas e soluções. Quem confia no Senhor terá sucesso. Terá sucesso porque será uma pessoa que vai trazer respostas e soluções ao invés de ficar causando problemas. Versículo 26. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Confiar em si mesmo é tolice. Nós devemos seguir os ensinamentos dos sábios. E quem são os sábios? Aqueles que respeitam a lei de Deus. Se você respeitar a lei de Deus, você terá segurança. 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Ajude as pessoas que você pode, dentro das possibilidades que você tem. Você não é o salvador do mundo e você não precisa ser um herói que entrega tudo e vende a sua casa e o seu carro e dá até a sua roupa para os pobres.
mas aquilo que você pode ajudar ao pobre, seja generoso, dedique aquilo que uma parcela naquilo que você pode. Às vezes você não pode com dinheiro, mas você pode com serviço. Você pode ajudar, por exemplo, fazendo trabalho voluntário, cuidando de pessoas órfãos, visitando um asilo, dando seu tempo de atenção, de levando uma palavra para alguém, lendo uma história para alguma pessoa que está num asilo. Essas coisas são, você está ajudando as pessoas nas suas necessidades emocionais. Nós temos várias necessidades, não só as de sobrevivência, mas também necessidades de termos alguém que conte uma história para nós, que se preocupe com a gente, que visite a gente quando a gente está sozinho. Então você pode ajudar nisso. Versículo 28. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. O versículo 28 fala que nós temos um compromisso em votar em pessoas que são honestas. Quando nós nos preocupamos com os nossos governos e colocamos pessoas honestas, aumenta o número de pessoas honestas. Quando as pessoas más sobem ao poder, elas começam a praticar a corrupção e roubar, e o povo começa a ver aquilo e começam a pensar assim: se até os políticos roubam, os nossos governantes roubam, vamos roubar também. Então, uma coisa puxa a outra. Maus governantes trazem maus exemplos e trazem um povo corrompido, mas bons governantes trazem ideias que trazem desenvolvimento e mudam a mentalidade do povo e influenciam nisso. E se você ainda não aceitou a Jesus, aceitar a Jesus significa que você entrega a sua vida para Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o caminho que leva você para ter acesso a Deus. Muitas pessoas dizem que você pode subir uma montanha de várias posições. Para chegar até o topo, você pode subir por aqui, por ali, pelo lado, pelo outro lado, mas o caminho para chegar até Deus é único, é só uma escada. E essa escada é Jesus. É quando você entra em Jesus, quando você aceita, entra na proposta de Jesus, de você receber a Ele como Salvador e Senhor, é que você tem acesso a Deus. Então faça essa oração comigo se você quer aceitar a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Nessa oração você disse que você recebe Jesus como teu Senhor, então Ele é o seu líder a partir de hoje. Que você recebe Ele como Salvador significa que você reconhece que Ele morreu na cruz pela sua vida. Ele é o teu Salvador. Era para você estar ali pelos seus pecados, mas Ele morreu por você, te salvou e te livrou disso. Na segunda frase você disse para escrever o teu nome no livro da vida, que é o livro que está no céu, onde estão anotados os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E por último você pediu o Espírito Santo para seguir até a eternidade. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que leva você a andar com Ele, que ensina e responde as suas orações e as suas dúvidas para que você ande sempre com Deus. Vamos orar agora e agradecer por Provérbios 28. Senhor, te agradecemos pela tua palavra que lemos hoje de Provérbios 28. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer a corrupção, o suborno, a mentira, o engano, a desonestidade, que nós consigamos ser justos, que significa fazer a sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Visita essa pessoa que está com dificuldade de vencer o desafio de fazer a coisa certa com relação ao imposto de renda. Visita aqueles que têm os seus negócios e que muitas vezes são tentados a sonegar e a fazer alguma coisa errada. Que o Senhor venha ajudá-los a vencer essa tentação e que eles consigam prosperar ainda mais, para que mesmo pagando os impostos, eles tenham todas as bênçãos do Senhor no seu lar, na sua casa, na sua família, gozando e desfrutando de uma vida agradável e boa e feliz com a sua família, com, glórias a Deus, os seus projetos. Abençoa agora a nossa vida para que tenhamos amigos sábios e inteligentes, que nos carregam para níveis mais altos de comunhão com o Senhor. Ajuda-nos a cuidar da nossa vida espiritual, da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, para que andem sempre na vida correta, fugindo do adultério, da prostituição, da fornicação, da mentira, do engano, da inveja, da cobiça, da preguiça,
da trapaça, de tudo aquilo que é mal, e nos ajuda a cuidar da nossa saúde, no nosso corpo físico com relação à alimentação, com relação ao sono e com relação à prática da atividade física, que nós possamos vencer a preguiça e cumprir esses propósitos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa também quem recebeu ao Senhor como Salvador, dando força e crescimento espiritual que possa trazer força para seguir o teu reino. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.